Bom, pessoal, agora nós vamos falar sobre o mediastino. O mediastino é um tema, é uma região do tórax. Então nós vamos adiantar alguns pontos topográficos para que vocês entendam. Nós já iniciamos a aula, a parte do coração e dos vasos. E é importante agora localizarmos, como nós falamos de termos de posição do coração e da sua localização, que está num compartimento do tórax chamado de mediastino, é importante nós conceituarmos agora. E nesse momento nós já falaremos alguns pontos que são importantes da topografia e da topografia do tórax, Então, o que é o mediastino, aonde ficam os pulmões, como que acontece as relações entre estes órgãos do tórax. Então, no nosso manequim aqui, no esqueleto, nós estamos observando o tórax, o gradil costal, então as costelas articuladas posteriormente com as vértebras, que nós já vimos em sistema locomotor, posteriormente articulando com as vértebras e anteriormente através das suas cartilagens costais, articulando-se com esse osso que é o externo que você já viu, Então, formando a caixa torácica, vejam que ela tem um formato de um funil, a base aumentada, alargada e o ápice mais estreito. Então, os limites que nós estamos observando do tórax, se nós observarmos no vivente e observarmos depois os limites profundos no cadáver, nós observaremos que esses limites não são correspondentes. Mas aqui a gente já pode demonstrar. Imaginem se nós tivéssemos aqui toda a musculatura e a pele fechando, recobrindo o tórax. O limite externo ele é muito mais extenso do que o limite interno. Pelo limite externo do tórax, nós temos como limite inferior o processo xifoide, que nós estamos tocando aqui, acompanhando pelo rebordo costal. O rebordo costal aqui é a região daquelas cartilagens da oitava, da nona, da décima, que se fundem na da sétima para se articularem indiretamente com o externo. Então aqui todo o rebordo costal, que vai lá para a décima, vai passando lateralmente o rebordo costal, passa pela 12ª costela e vai atingir posteriormente o processo espinhoso da 12ª. Então o limite superficial do tórax da parte inferior, passando uma linha que vai passar do processo xifoide, rebordo costal, vai se estendendo por todo o rebordo costal, atingindo a 12ª costela, margem inferior, e termina no processo espinhoso da 12ª. Esse é o limite superficial inferior do tórax. Superiormente, nós temos a abertura superior do tórax, nós temos esta região aqui que vocês conseguem palpar em vocês, que é a incisura jugular. Então nós vamos traçar uma linha que passa pela incisura jugular, extremidade external da clavícula, estão vendo? Passa por esta região aqui onde nós temos a costela, está vendo aqui? Passa pela primeira costela, vai se estendendo essa linha até o acrômio, a articulação acrômio clavicular, e aí vai atingir posteriormente. Posteriormente, então, passa pelo acrômio, espinha da escápula e vai atingir o nível do processo espinhoso de T1. Então, este é o limite superficial superior do tórax. E agora, como que será que é o limite profundo do tórax? Agora nós vamos rebater, imagine que nós estamos rebatendo agora as estruturas aqui, vamos ver profundamente qual é o limite. Pessoal, o limite aqui, o tórax, a base, ele não é aberto, ele é fechado por um músculo que é o músculo diafragma, tá certo? O músculo diafragma é o limite profundo do tórax, então é o limite profundo do tórax da parte inferior, mas o que nós vamos observar é que o diafragma, aqui nós temos vísceras do abdômen que estão protegidas pelo gradil costal. Então, se nós contarmos as costelas que vocês já viram em locomotor, então primeiro vocês vão palpar a incisura jugular que está aqui, vão palpando, encontrarão uma área que é mais proeminente,
que é a articulação manúbrio external, do manúbrio com o corpo. Vocês verão que é uma área mais proeminente. Vão palpando lateralmente, vocês encontrarão a articulação da segunda costela no ângulo external. Vocês palpam a segunda e começam a contar os espaços intercostais. Ao contar os espaços intercostais, então nós temos segundo, terceiro, quarto, quinto. No quinto espaço intercostal, nós já encontraremos aqui um pouquinho mais acima o limite do tórax aqui, fechado pelo diafragma, e o fígado nós já vamos encontrar no quinto espaço intercostal à direita. Se nós fizermos um exame clínico, um exame físico, que é chamado percussão, nós vamos utilizar os nossos dois indicadores, nós vamos percutir, né, um indicador batendo no outro, nos espaços intercostais e não nas costelas, nós vamos perceber os sons. Quando a gente percute o segundo, terceiro, quarto espaço intercostal, à direita ou à esquerda, nós vamos sentir o som como se estivéssemos percutindo uma bexiga, ou seja, uma víscera cheia de ar. Quando nós chegamos no quinto espaço intercostal, esse som muda, fica um som maciço. Por que é maciço? O som de uma víscera, né? Uma víscera maciça que está aqui, nós já estamos no abdômen. Então percebam que, se nós observarmos aqui, externamente o abdômen começaria nesta região onde está a minha mão, mas não, profundamente, o limite profundo, o limite profundo do tórax, ele é menor e vai abrigar órgãos de outra região do abdômen. Isso só para vocês terem uma ideia, né? À esquerda, né, a cúpula diafragma direita, ela é maior do que a esquerda pela projeção do fígado, tá certo? E o limite profundo superior do tórax é esta abertura aqui, pessoal. Essa abertura eu não estou passando minha mão. A abertura superior do tórax, né, esse limite profundo é dado pela abertura superior do tórax. Então, a incisura jugular é o limite. Nós vamos traçar uma linha. Então, a incisura jugular, extremidade external da clavícula. Vamos passar pela margem superior da primeira costela, né, margem superior da primeira costela, e nós vamos terminar aí em T1. Esse é o limite profundo, né, do tórax, a parte superior que corresponde à abertura superior do tórax. Tudo bem? Então agora nós delimitamos essa região, que é o tórax, e nós vamos falar ao longo agora de todas as disciplinas. Então, no cardiovascular, depois no sistema respiratório, depois no sistema digestório também, uma parte, nós vamos falar do tórax e das relações topográficas. Bom, considerando agora o tórax, essa região toda aqui, nós observamos essa cavidade onde está introduzida a minha mão, tudo isso aqui é a cavidade torácica, e a cavidade torácica, ela é dividida em 3 compartimentos, que vocês precisam saber. 3 compartimentos. 2 compartimentos, pessoal, que nós chamamos, 2 compartimentos laterais, que nós chamamos de compartimento pleuropulmonar. Os compartimentos laterais, então, que abrigam os pulmões e seu respectivo envoltório, que são as pleuras, tá certo? Então, 2 compartimentos pleuropulmonares, que são laterais, e um compartimento central, que recebe o nome de mediastino. Então, qual é a definição de mediastino? Mediastino é o compartimento central do tórax, localizado entre 2 compartimentos laterais, conhecidos como compartimentos pleuropulmonares. E nós estudaremos quais serão os conteúdos do mediastino, que nós vamos falar agora. Observando aqui no esqueleto, nós temos a cavidade torácica, que nós estamos passando aqui o nosso bastão. Então, os compartimentos pleuropulmonares lateralmente, e o mediastino, que fica imediatamente posterior ao externo. Então, não esqueçam isso, a localização então do mediastino posterior ao externo, e o mediastino é anterior às vértebras, ao corpo das vértebras torácicas. Tudo bem? Nós vamos demonstrar agora para vocês isso num outro esqueminha. Então, e o mediastino, esse compartimento central aqui. Muito bem.
Para nós definirmos mediastino, nós temos que olhar esse outro esqueminha. Como eu falei desde a primeira aula para vocês de anatomia, para estudar anatomia, não precisa ser bom desenhista, precisa saber fazer alguns esqueminhas, né? O esquema pode variar, pode ser bolinha, quadradinho, desde que vocês consigam representar e entender o que estão fazendo aqui. Eu não sou um bom desenhista, mas conseguimos representar um pouco o que nós estamos falando. Este corte aqui é o corte sagital do tórax, né? Aonde nós vamos encontrar posteriormente as vértebras torácicas, então de T1 até T12. Posteriormente, anteriormente o externo com o manúbrio e com o corpo. E esta região que eu falei para vocês, a região que fica posterior ao corpo, ao externo e anterior às vértebras, esta região aqui que está representada é o mediastino. Então, o mediastino ele é dividido anatomicamente em duas partes: mediastino superior e mediastino inferior. Como que é feito isso? Primeiro, é um plano oblíquo que passa pela margem inferior do corpo da quarta vértebra torácica. Então, um plano oblíquo, nós traçarmos uma linha da margem inferior do corpo da quarta vértebra torácica até o ângulo external. Esse plano acaba dividindo o mediastino em mediastino superior e mediastino inferior, tá certo? E o mediastino inferior, então, ele vai ser subdividido em outros três compartimentos que nós vamos falar a seguir. Começando pelo mediastino superior, então, acima deste plano oblíquo que passa de T4 até o ângulo external, e o ângulo external, a partir de agora, é um ponto de referência anatômico fundamental para vocês. E nós vamos repetir esse ponto em todas as aulas de anatomia. Nós temos relações topográficas importantes no nível do ângulo external. O arco da aorta está no nível do ângulo external. Então, a partir do ângulo external, quem que nós vamos encontrar? Arco da aorta, emitindo seus ramos, que vocês já viram: tronco brachicefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda, está aqui nesse nível. A formação da veia cava superior, que nós vamos falar também, está no nível, começa muito próximo, um pouquinho acima do ângulo external. Então está próximo ali a formação da cava superior, próximo ao ângulo external. A bifurcação da traqueia. A traqueia se divide em brônquios principais direito e esquerdo, no nível do ângulo external. Então guardem essas relações topográficas, que nós falaremos ao longo de todo o curso de vocês, que é fundamental essa relação. Então, muito bem, nós temos agora o mediastino superior. Qual é o limite do mediastino superior? Nós temos anteriormente, limitando o mediastino superior, o manúbrio, né? E a margem superior da primeira costela. Vamos anotar aqui, a margem superior da primeira costela. Depois vocês conseguem dar um zoom no vídeo para ver a parte escrita aqui. Então nós temos o manúbrio, a margem superior da primeira costela e aqui posteriormente os corpos das primeiras vértebras torácicas. Isso aqui é o limite, então, de T1 até T4. Nós temos aqui o limite posterior do mediastino superior e aqui o limite antero superior. Então, o manúbrio do externo e a face superior da primeira costela. O que nós vamos encontrar aqui, pessoal? Quais são os conteúdos? Qual é o conteúdo do mediastino superior? Nós vamos encontrar as veias brachicefálicas, que nós mostraremos depois a formação, formada pela confluência da veia jugular interna mais a subclávia, isso tanto à direita quanto à esquerda. Então, portanto, nós temos veias brachicefálicas direita e esquerda. Esse vídeo de mediastino vocês precisam, né, sempre recordar um pouquinho do que foi falado em sistema vascular, né, para depois entender o conteúdo. Então, veias brachicefálicas direita e esquerda, localizadas aqui. O que mais nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, óbvio, os ramos do arco da aorta. Logo que o arco da aorta está no nível do ângulo external, os ramos do arco da aorta, então tronco brachicefálico, carótida comum esquerda, subclave esquerda, estão no mediastino superior. Também nós vamos encontrar quem aqui descendo?
Se no ângulo nós temos a divisão da traqueia em brônquios principais direito e esquerdo, no mediastino superior nós encontraremos a traqueia. Depois, posterior à traqueia, nós vamos encontrar um outro órgão importante, que é o esôfago, tá certo? O esôfago também aqui. E nós vamos encontrar, que nós já mostramos na aula de nervos para vocês, nervo frênico, nervo vago, também percorrendo o mediastino superior. Então, de forma geral, claro, temos mais algumas estruturas, linfáticos, mas de maneira geral, estruturas importantes, veias braquiocefálicas, direita e esquerda, confluindo, já pegamos o início da veia cava superior aqui, tá certo? Depois, traqueia, esôfago, nervo vago, nervo frênico, são estruturas que nós vamos encontrar no mediastino superior, por exemplo. Claro que vocês farão depois o estudo do livro, quais são as estruturas que nós encontraremos, né, com detalhes aqui. Tudo bem? E, claro, os ramos, né, do arco da aorta, né, tronco braquiocefálico, carótida coluna esquerda e subclaves. Muito bem, agora nós chegamos no mediastino inferior, e o mediastino inferior, então, ele é subdividido em 3 compartimentos. Quando nós falamos do coração, qual é a localização do coração? Ah, mediastino, professor. Sim, mas existe um compartimento específico para o coração e o pericárdio, que é o mediastino médio. O coração, ele se localiza no mediastino médio. Senão nós imaginamos, então, quando falamos mediastino, parece que ele está no mediastino superior e inferior. Não é. O mediastino, o coração está no mediastino médio, que faz parte do mediastino inferior. Então, o mediastino inferior, que é toda essa parte aqui, então, para vocês terem, guardarem aqui, mediastino inferior, o mediastino inferior, ele é dividido em mediastino inferior anterior, mediastino médio e mediastino inferior posterior. Professor, como é que o mediastino inferior é dividido nesses 3 outros compartimentos? Quem faz essa divisão é o coração com o pericárdio que ajuda. Por exemplo, mediastino inferior anterior. Quais são os limites desse compartimento aqui? Anteriormente, limitado pelo corpo do externo, posteriormente pelo coração e pericárdio, e inferiormente pelo diafragma. Então nós temos aqui mediastino inferior anterior. O que nós encontramos aqui, pessoal? Neste espaço aqui, que é o mediastino inferior anterior, nós encontraremos os ligamentos externo-pericárdicos, estão localizados ali, tecido adiposo, veias e, muito interessante, nas crianças nós temos a extensão de um órgão que começa desde o mediastino superior e vai até o mediastino inferior anterior, o timo. Então o timo está localizado aqui no mediastino inferior anterior. Com o desenvolvimento nós só vamos ter o resquício do timo, ou eles desaparecem, tá? Então tecido adiposo, veias, ligamentos externo-pericárdicos, né? Tecido adiposo e o timo nas crianças, tá certo? Mediastino médio. Mediastino médio agora, o que é? O limite é o próprio coração com seu pericárdio. O que nós vamos encontrar no mediastino médio? Coração, pericárdio, mas os vasos da base estão localizados aí, e que vocês já viram os vasos da base. O que são os vasos da base mesmo que nós vamos encontrar? As veias cavas, superior e inferior, chegando aqui, tronco, a estrutura mais anterior do coração, tronco pulmonar, que se divide abaixo do arco da aorta em artérias pulmonares direita e esquerda. Então, todas essas estruturas que eu estou falando para vocês são conteúdos do mediastino médio. Então, tronco pulmonar, veias cavas superior e inferior, que são os vasos da base do coração, a aorta, a parte inicial da aorta, que nós chamamos a aorta ascendente, que está aqui, a aorta ascendente, que quais são os primeiros ramos da aorta?
artérias coronárias, direita e esquerda, emergindo ramos da artéria da aorta, são os primeiros ramos da aorta, as artérias coronárias. Então, as artérias coronárias, direita e esquerda e seus ramos, e as veias pulmonares, que são duas de cada lado. Também nós encontraremos os nervos, né? O nervo frênico, que está externo ao pericárdio fibroso, e o nervo vago, né? Que vai passar por aqui. Tudo bem? Ótimo. Então, esse aqui é o limite que nós temos, o conteúdo do mediastino médio, e agora o mediastino inferior posterior, pessoal. Mediastino inferior posterior. O limite anterior é o coração e o pericárdio. O limite posterior, os corpos vertebrais de T5 até T12, e o limite inferior, o músculo diafragma. O que nós vamos encontrar aqui, pessoal? Nós vamos encontrar o esôfago, a parte descendente da aorta, a aorta torácica, nós encontraremos aqui, a veia ázigos e hemiázigos, as veias ázigo e hemiázigos, que nós falaremos depois. Encontraremos o ducto torácico, que é um ducto linfático, linfonodos. Então são algumas estruturas que nós encontramos no mediastino inferior posterior. E óbvio, né? Vocês vão estudar agora com mais detalhes todos os conteúdos, né, destas regiões aqui. Então, novamente, mediastino superior, então um plano que passa pela margem inferior da quarta vértebra até o ângulo external. Acima desta linha, mediastino superior, abaixo, mediastino inferior, dividido em mediastino inferior anterior, mediastino médio e mediastino inferior posterior. Lembrando, coração do pericárdio se localiza no mediastino médio. Tá bom, pessoal? Então, essas considerações são importantes, nós fazemos em relação ao tórax, já adiantando um pouquinho os tópicos. Como eu disse no primeira aula, nós falaremos de sistemática, que é o primordial, mas os pontos topográficos são importantes. Bons estudos!